Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós e para estabelecer um elo profundo entre você, sua família e Deus, está no ar o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E hoje o preletor Carlos Alberto da Silva nos apresenta o modo de viver verdadeiramente correto. No quadro Sou Feliz, mais um depoimento que comprova a eficácia do ensinamento da Seite Onoye. Em sua palestra, o preletor Mário Gabriel França Silva explica que no mundo da imagem verdadeira, ou seja, no mundo criado por Deus, não existe doença. No momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber onde os conceitos ecologia e solidariedade se fundem para que consigamos estabelecer um mundo melhor. Já está à disposição do público o calendário de parede Palavras de Luz 2013 da Seite Onoye. A consagrada publicação, também conhecida como Preceito Diário, há 4 décadas faz sucesso nas recepções de empresas, consultórios, escritórios e milhares de residências de todo o Brasil. Com mensagens iluminadoras e belas ilustrações para cada dia do mês, o calendário já virou tradição, por ajudar as pessoas a começarem o dia de alto astral e com pensamento positivo. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual e veja como encomendar as Palavras de Luz 2013, que também são um ótimo presente para seus amigos e familiares. Vale lembrar que, efetuando o pedido via internet, você recebe a encomenda na porta de sua casa. Você também pode fazer o pedido ligando para 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular para 0 operadora 11 5014 2209, conforme os horários de atendimento de nossa central. Palavras de Luz 2013 da Seite Onoye. A felicidade ao alcance de suas mãos. Se a vida não muda para melhor, é hora de modificar a si mesmo. Para tanto, mobilize-se emocionalmente na direção do que deseja mudar. O futuro é hoje, a hora é esta. Então, para aprendermos qual é o modo de viver verdadeiramente correto, fiquem com a palestra do preletor Carlos Alberto da Silva. Olá, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês no programa da Seite Onoye na TV. Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E no dia de hoje, eu tenho em minhas mãos um livro maravilhoso, Meditando sobre a Vida, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Realmente, como o próprio título diz, são artigos que tratam a respeito da vida. Eu acredito muito que a meditação ela é muito importante, meditação e reflexão. Às vezes, no dia a dia, na correria da vida moderna, a gente não tem muito tempo para parar e meditar as questões simples da vida, do cotidiano. O que é o amor? Como é viver verdadeiramente de forma correta? São tantas coisas básicas, pequenas, mas que na maioria das vezes passa-se batido. Teve um dia que eu estava lendo um artigo num site de um jornalista bastante conhecido, cujo o título falava sobre sentar na janela do avião. Eu não vou lembrar e nem vou conseguir reproduzir para vocês exatamente como estava no artigo, mas gostaria de dividir o que eu aprendi e as reflexões que eu tive. Então, ele estava dizendo que a primeira viagem, ele estava recordando a primeira viagem que fez de avião com os pais. Ele disse que estava extremamente ansioso por aquela viagem, já que seria a primeira vez que estaria viajando de avião. E é lógico que ele logo de cara pediu para o pai: quero viajar na janela. E o pai fez com que ele sentasse até a janela e ele disse que via tudo de forma extraordinária, ficava encantado. Também ocorreu a mesma coisa comigo. Eu não era criança quando viajei pela primeira vez de avião. Aliás, já era adulto, já era preletor da Seite Onoye,
quando eu tive a minha primeira oportunidade de viajar de avião. E também, tal qual se fosse uma criança, eu estava apreensivo. Confesso que na noite que antecedia essa viagem, eu nem dormi direito. Parecia a primeira vez que eu viajei de trem, e aí sim, quando era criança. E também quis sentar na janela. E por muito tempo, eu fazia questão, quando ia comprar alguma passagem aérea, eu já pedia, reserva na janela. E fazia questão de tirar fotos. Olha, nos meus arquivos, o que tem de foto de nuvens, vocês nem imaginam. Para mim, cada nuvem era totalmente diferente da outra que eu tinha tirado. Dos aeroportos, das chegadas nas cidades. Então, eu ia curtindo. Mas olha que interessante, na vida, muitas vezes a gente vai se acostumando. A gente acostuma com as dádivas que Deus nos dá o tempo inteiro. E, de repente, na correria do dia a dia, eu já não tinha mais o mesmo interesse. Era isso que estava tratando o artigo. Algo muito idêntico comigo também. Já não tinha mais o interesse. E agora já ficava preocupado o seguinte: sentar na janela dá muito trabalho. Por quê? Eu tenho que esperar quem está no meio e quem está no corredor se levantar para poder sair. Então, de repente, a pressa já era maior. Então, comecei a pensar, é melhor pedir a passagem no corredor porque eu sou o primeiro a ficar em pé. Mas, independente disso, se você, por exemplo, vai ter que pegar a bagagem, vai ter que ficar esperando. Mas sem perceber, tinha ficado automático essa situação de pegar sempre o corredor. E aí o artigo chamava para uma reflexão o seguinte: será que não ocorre a mesma coisa com a vida da gente? Será que a gente não abriu mão de ficar na janela, por exemplo, onde a gente vê a família, vê o próprio trabalho, a própria vida, e a gente, na pressa de querer fazer tudo o mais rápido possível, a gente começou a sentar sempre do lado do corredor para que fique tudo muito mais prático na vida da gente? Então, essas reflexões, elas são muito importantes para a gente. Às vezes, na correria, a gente acaba dando importância a coisas que não têm importância, dando valor àquilo que não tem real valor, quando, na verdade, às vezes, nas coisas mais simples, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida. A alegria de você ter um lar, a alegria de ter paz, ainda que essa família não seja a família talvez dos sonhos, ainda que tenha seus atritos, suas brigas, não seja nada perfeita, mas é tua família. Quantas pessoas não têm família? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ser capaz de agradecer a todas as coisas, as mínimas coisas. Até o fato de você acordar todos os dias é motivo de profunda gratidão. E é sobre isso que eu gostaria também de falar com vocês. O modo de viver verdadeiramente correto. Vocês já ouviram essa frase? Seja fiel a si mesmo. Seja fiel a si mesmo. Já ouviram isso? Acredito que sim. Mas vamos pensar. O que significa ser fiel a si mesmo? Normalmente as pessoas pensam, ser fiel a si mesmo é fazer aquilo que é importante para mim, aquilo que é bom para mim, ainda que as outras pessoas possam criticar. A resposta pode estar certa, mas pode também esconder, uma armadilha perigosa. Por que eu digo isso? Porque antes de qualquer coisa você precisa se perguntar e obter a resposta. O que significa si próprio? Você sabe quem você é? Pergunta para si mesmo. Quem sou eu? Você é o quê? É esse ser físico? Ou será que você é um ser mais do que apenas essa aparência física? Na Seichonoye nós aprendemos que o verdadeiro ser humano, ou seja, o si próprio, é o eu verdadeiro e não é esse corpo físico. O eu verdadeiro é o que faz o corpo se movimentar. Então, sem ter essa resposta, corre-se o risco de a gente acabar pensando que o eu fenomênico seja o eu verdadeiro e acabar querendo ser fiel àquilo que não é verdadeiro. Atualmente, diz aqui no livro, na página 179, atualmente estamos numa época em que as pessoas desdenham a abnegação,
considerando questão de maior importância atender os desejos do corpo. Na maioria das vezes, não percebem que satisfazendo todos os desejos carnais estarão negando o eu verdadeiro. O corpo carnal é um equipamento de controle automático que a alma usa em sua estada na terra para o seu autoaprimoramento. Às vezes, é como um computador avançadíssimo, que por tantos recursos até parece dotado de função mental. Olha que interessante. Muitas vezes é isso mesmo. A gente não entende o que é esse corpo. Aprendemos na Seitianoye que o corpo é um templo sagrado. É o templo onde habita a vida perfeita de Deus. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ainda no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, Deus respondeu, eu sou o que sou. Deus está dentro de nós, ou seja, o eu sou está dentro de nós. Significa que nossa filiação verdadeira é divina, é perfeita. Mas a gente confunde essa filiação divina achando que a vida verdadeira é esse corpo. Mas, meus amigos, esse corpo tem prazo de validade, não é eterno. As pessoas buscam sempre uma maneira de prorrogar cada vez mais o tempo de sobrevivência desse corpo. Pode até conseguir. E isso é uma coisa importante, dados importantes. Mas, por mais saudável que possa se tentar manter um corpo, chegará um momento que ele não nos servirá mais enquanto instrumento de aprimoramento nessa estada que nós temos aqui na Terra. E a gente precisa entender isso. Mas não é porque o corpo é algo transitório que nós devemos simplesmente desprezá-lo. Porque normalmente a gente vê duas extremidades. Então há aqueles que acham que o corpo é carnal, o corpo verdadeiro é o corpo carnal, e vai tudo para essa extremidade aqui, e acabam então buscando viver sempre os prazeres da carne. Então sentem vontade de comer, comem bastante, sentem vontade de namorar, vai namorar que eu digo, não é nem namorar, é ficar. Então fica com 1, fica com 2, fica com 3, fica com 4, sabe, pensa, sabe, isso daqui que é vida. E há aqueles outros que desprezam o corpo. Então tudo que pensa, não, isso eu não quero, isso daqui é pecado, isso não pode. Mas nenhuma extremidade, nem a outra, é normalmente o caminho que nos leva à verdadeira felicidade. Geralmente, o caminho da verdadeira felicidade está no equilíbrio, está no meio. O corpo não é o eu verdadeiro, mas é um instrumento pelo qual ele pode se manifestar de forma concreta nesse mundo. Por isso precisamos aprender a tratá-lo com respeito. Mas o respeito, sabe, como esse instrumento de Deus. Então a gente pensa, muitas vezes a gente vê hoje, principalmente com os jovens, aquela coisa da pele, aquela coisa do sensual. Então, muitas vezes eu lido com jovens, com adolescentes, e conversando em conversas, às vezes informais com esses jovens, a gente descobre que a sociedade, de uma forma geral, ela cobra que a pessoa tenha, por exemplo, para ser aceita num determinado grupo, ela tem que assumir determinados tipos de comportamento que não trazem a verdadeira felicidade. Então, quantas vezes a gente vê casos de garotas que tem que simular de que não é mais virgem, simplesmente porque senão fica motivo de chacota. E aí as pessoas pensam, sabe, essa noite eu fiquei com 2 ou fiquei com 3 meninos, e acha que isso daí é o todo. Mas vamos pensar, será que é? Será que você atender os prazeres da carne lhe traz verdadeiramente a satisfação? Meus amigos, simples. Se isso fosse verdade, os consultórios, as clínicas de psicólogos, clínicas psiquiatras, não estariam tão cheias de pessoas. Então, enquanto, sabe, a pessoa, ela tenta sustentar aquela imagem, não, eu sou bom, sabe, olha aqui como é que eu sou liberal. Então, perante a sociedade, ela até consegue manter uma postura tal. Mas quando fecha a porta e coloca a cabeça no travesseiro, ela não consegue conviver com o próprio silêncio. Porque quando estamos em silêncio, nós escutamos
a voz do ideal interno que aloja dentro de nós. E esse ideal interno está sempre sussurrando, porque a voz de Deus está dizendo: seja nobre. Não ceda só aos impulsos físicos, aos impulsos carnais, aos impulsos sexuais. Por trás dessa liberalidade toda, o que a gente percebe que existe, o que é? Uma carência afetiva, uma carência de se sentir aceito. Teve uma ocasião que eu estava orientando um seminário para jovens na academia. Eu estava falando da academia de Ibiúna, é uma academia de treinamento espiritual, e justamente eu estava abordando sobre essa questão. E terminada a palestra, uma jovem me procurou e ela chorava, querendo conversar comigo, porque ela disse que não sabia mais o que fazer da vida dela. Então, ela com problema com os pais desde a infância, uma vida cheia de sofrimento, e ela sentia-se profundamente rejeitada. Então ela disse que as amigas delas todas começaram a namorar, menos ela conseguia, nenhum menino se interessava por ela. E ela ia ficando complexada. Ela já estava com uma certa idade quando namorou pela primeira vez. Ela namorou e o namorado foi lá e propôs para ela o seguinte: ela não tinha tido nenhuma experiência antes na vida dela, e o rapaz foi conversando com ela, até que ela decidiu se entregar a ele. E ela pensava, sabe, ele me ama, então é assim que a vida vai ser, nós vamos ficar juntos. Mas o pior não foi isso. Assim que ela se entregou, na semana seguinte, ele perdeu o interesse por ela. E aí deu uma desculpa esfarrapada, amarela, sabe, e falou assim: olha, nós vamos ter que dar um tempo. Mas o tempo é que ele já tinha conquistado, alcançado o que ele queria. E aí simplesmente terminou o namoro. Ela ficou arrasada. Passado uns 3 meses, uma outra pessoa se aproximou, um outro rapaz, e começaram a namorar. Só que logo, na semana seguinte, ele quis fazer sexo com ela. E ela disse que não. E ele cobrou: mas como não? Se você fez com fulano. E aquilo foi um duro golpe para ela. Ou seja, não só, sabe, ele a enganou, como acabou, sabe, usando aquilo como um trunfo, como se ele tivesse conquistado, sabe, algo muito valioso. E ela, naquele momento, tomada de maior tristeza ainda, acabou se entregando para esse rapaz, mas se entregou para o próximo, foi indo, sabe, e de repente começou a sair à noite, começou a beber, uma vida liberal, feliz, sabe, então popular se tornou, mas vinha aquele vazio todas as vezes que ela ficava sóbria e tinha que ouvir a própria voz da consciência. E aquilo foi lhe trazendo grandes transtornos. E ela começou a pensar: o que tem de errado comigo? Onde que está meu problema? E ela começou a buscar algum defeito no corpo físico. E ela acabou descobrindo, na visão dela, onde estava o problema. No pensamento dela, o problema estava onde? No tamanho do seio. E aí ela decidiu fazer o quê? Juntar dinheiro para fazer uma cirurgia de redução dos seios. Juntou dinheiro, fez tudo o que era possível, conseguiu dinheiro, e ela finalmente foi realizar o grande sonho, porque ela pensava: corrigindo esse defeito, sabe, os homens realmente vão se interessar por mim e vou casar. Porém, como o corpo é reflexo da mente, houve um efeito colateral. A cicatriz, ficaram fortes cicatrizes. E aí ela dizia para mim, chorando: olha só, se antes já era ruim, imagina agora. Eu tenho vergonha de me olhar no próprio espelho, porque ficou uma marca horrível nos 2 seios que eu tenho. O que eu faço para viver feliz? Não é possível que a vida seja só assim. E é claro que com toda a paciência, sentei com ela e fomos estudar o que diz a Seichonoye. O homem verdadeiro não é esse corpo físico. Você pode transformar, mudar através das plásticas o seu corpo do jeito que você quiser. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, nada vai lhe fazer feliz. Você pode mudar de emprego, pode mudar de cidade, pode mudar de marido, pode mudar de esposa, pode trocar família, pode abandonar a tua família. Mas enquanto você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir estar bem com ninguém. Então, ou seja, e para estar bem consigo mesmo, você precisa aprender a ouvir
o seu Deus interior. Ouvir o seu Deus interior significa você dar vazão para aquilo que é verdadeiro. Ouça o que Deus está sussurrando para você. Seja bom filho. Não culpe seus pais. Não recrimine seus pais. Haja de forma correta. Não precisa ser popular para você ser feliz. Ser feliz significa você ser popular com a tua própria consciência. E não ser uma marionete na mão das outras pessoas. Porque diz, vai por aqui, sabe, a onda vai para cá, eu vou para cá. A onda vem para cá, eu vou para lá. Aí você não está sendo autêntico nem original. Não tem como ser feliz assim. Estará sempre dependendo de outras pessoas. E quem depende assim, não tem outra denominação senão ser chamado de escravo. Como alguém pode ser feliz se não tem liberdade? Isso é uma coisa importantíssima, você aprender a ouvir o Deus interior. E na página 181 eu gostaria de propor a vocês o seguinte, que adquirissem esse livro, Meditando sobre a Vida. Você poderá encontrar ele nas livrarias da Seitonoye, nas regionais, ou também poderá solicitar através do site www.sni.org.br e você então vai encontrar a livraria virtual. Anotem aí para você não esquecer. Na página 181 existe, ao todo, são 10 itens que trata sobre a fé da Seitonoye e o nosso juramento. Se você, ao estudar isso daqui, vai ficar muito claro para você como nós podemos viver manifestando a alegria do eu verdadeiro. E quando a gente desperta para isso, a gente descobre a felicidade imensa. E eu posso dizer para vocês que eu me considero uma prova viva disso. São 26 anos praticando a Seitonoye. E nesses 26 anos eu aprendi a reverenciar e a seguir a voz do meu eu verdadeiro. A minha vida se transformou. A minha família se transformou. E Deus hoje me dá a oportunidade de ser seu instrumento. Só um instrumento de Deus. Ainda, não um instrumento como ele merecia. Mas, apesar das minhas limitações, eu me esforço para poder deixar que ele haja através de mim. E graças a isso, eu vou tendo a oportunidade de proporcionar felicidade a outras pessoas quando estou falando do ensinamento da Seitonoye. E não tem nada mais gratificante quando, às vezes, voltando de uma viagem, de um final de semana inteiro, 8, 9, 10 palestras, a gente deita a cabeça no travesseiro, às vezes o corpo exausto, mas começa a lembrar da fisionomia das pessoas que tinham mudado e transformado completamente. E essa alegria você poderá sentir, sabe de que maneira? De uma forma simples. Contribuindo para que esse programa que você está assistindo agora chegue a outras pessoas. Que ele possa continuar ampliando e chegando em todos os cantos do Brasil. E para isso, meus amigos, é muito simples. É só um gesto de amor, um gesto de solidariedade, tornando-se mantenedor deste programa. Com qualquer valor, a partir de R$10, você pode tornar-se mantenedor desse programa. E para isso é simples. Você liga, se for do telefone fixo, no 0800 770 2600. E aí você diz, eu quero me tornar um mantenedor da Seitonoye, porque eu quero que esse ensinamento chegue a outras pessoas. E se você ligar de um celular, você vai ligar 0, operadora 11, 5014 2209. Um pequeno gesto que vai fazer a diferença na vida das pessoas e com certeza voltará multiplicado para você e seus familiares. Muito obrigado mesmo por você ter dado a sua atenção e nos acompanhar e prestigiar o programa da Seitonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Deus os abençoe. Muito obrigado, muito obrigado. Pelo quadro Sou Feliz, passam pessoas que deixaram para trás as lágrimas e, graças às práticas da Seitonoye, hoje exibem faces alegres. Confira mais um relato de uma pessoa que rompeu com o passado triste e hoje só tem motivos para se alegrar. Veja. Olá, meu nome é Cat. Hoje eu vim contar meu relato para vocês. Eu cresci numa família um tanto conturbada, tanto em termos de relacionamento,
quanto em termos financeiros. E foi uma infância bem difícil. E meus pais se separaram, eu ainda era bem novinha, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe já tinha 5 filhos comigo, 5 filhos, eu tinha 4 irmãos. E nessa época, nós todos saímos de casa para tentar a vida novamente. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito severa e ela encontrou essa forma para educar os filhos sozinha. E eu acabava sofrendo com isso porque eu apanhava muito, eu via meus irmãos apanharem também, e eu achava tudo isso muito triste. E eu fui crescendo com medo dela, cresci com um certo ressentimento também. E isso foi passando, o tempo foi passando e esse sentimento não saía de dentro de mim. Minha adolescência foi assim também, sempre em base de ameaças. E quando eu completei 19 anos, eu acabei tendo uma discussão boba com a minha mãe por causa de alguma coisa qualquer. E ela me deu uma surra e eu fiquei muito chateada. Eu apanhei muito e fiquei muito triste. A dor que eu sentia por dentro era muito maior do que a dor que eu sentia por fora. E naquele dia eu passei a odiar minha mãe, nutri um sentimento de ódio porque eu não entendia como uma pessoa boa como eu, que sempre fui, como que eu passava por aquilo, por que que ela fazia aquilo comigo? E eu fiquei sem entender nada e só conseguia sentir raiva. Até que um dia ela ameaçou me bater novamente e eu não pensei 2 vezes. Eu peguei todas as poucas coisas que eu tinha e saí de casa sem rumo nenhum. Não tinha onde ficar, não tinha nada, só tinha minhas roupas. E graças a Deus eu consegui apoio de outras pessoas, consegui apoio de amigos, consegui o apoio de, na época, meu namorado, que hoje é meu esposo. E fiquei muito triste de qualquer forma, porque ninguém quer ficar longe da família, ninguém quer ficar longe da mãe. Eu me afastei de tudo, como se eles jamais tivessem existido. Cortei totalmente o contato. E fiquei sem falar com a minha mãe durante 4 anos. 4 anos sem olhar para minha mãe, sem ver. A única coisa que eu conseguia sentir era muita raiva e muito ódio toda vez que eu lembrava dela. Até que eu conheci a Seichonoye e aí as coisas começaram a mudar. Eu cheguei na Seichonoye através de uma reunião chamada Quinta Jovem e lá eu ouvia falar muito sobre gratidão aos pais, né? E eu pensava, aqui é tão legal, mas esse negócio de gratidão aos pais não é muito a minha cara, né? Mas mesmo assim eu continuei indo assiduamente toda semana, fiz muitas amizades. E na época estava prestes a acontecer o seminário de gratidão aos pais. E eu não tinha interesse nenhum em ir, né? Só que eu via a empolgação dos meus amigos, tão felizes, né, por participarem, por organizarem. E eu quis, de alguma forma, eu quis ir também. Eu quis saber o que era aquele seminário, quis conhecer a Academia de Biúna e acabei indo por conta da alegria deles. E quando eu cheguei lá em Biúna, no começo foi um pouco dolorido ouvir certas coisas, ouvir que eu tinha... Parecia que tinha sido feito para mim, eu ouvia que eu tinha sido uma filha ingrata, que eu não soube compreender minha mãe. E naquele momento eu soube que quem estava errada na verdade era eu, e não a minha mãe. A minha mãe não precisava me falar nada. Eu devia demonstrar para minha mãe o amor que eu sentia por ela. E eu não soube fazer isso. E depois que houve tanta coisa no seminário, tanta coisa, eu tive tantos despertares, a primeira coisa que eu queria fazer era chegar em São Paulo, ir para a casa da minha mãe e pedir perdão para ela, perdão por tudo que eu tinha feito. E eu não sabia o que ia acontecer, mas eu já estava decidida a fazer isso. Eu cheguei em São Paulo e pensei, seja o que Deus quiser agora, né? Eu vou bater na casa da minha mãe, eu vou pedir perdão mesmo que ela me bata de novo. Mas eu vou fazer isso. E fui. E para minha surpresa, a minha mãe, que para mim sempre foi uma pessoa orgulhosa, que jamais pedia perdão para ninguém, para minha surpresa, ela me pediu perdão primeiro e eu pedi perdão para ela e nós 2 ficamos por muito tempo
abraçadas, uma pedindo perdão para a outra. E a partir daquele momento, a gente decidiu que tudo aquilo seria apagado, que a gente não lembraria mais daquilo como um fato ruim, mas sim como uma experiência que tinha passado e que a gente já tinha aprendido a lição. Então, eu agradeço profundamente aos ensinamentos da Seichonoye que fizeram que eu reconhecesse o amor e a gratidão que eu tenho pela minha mãe. E hoje eu consigo olhar para minha mãe, mesmo com aquele jeitão dela, eu consigo brincar e falar: mãe, eu te amo, independente de como a senhora seja. Muito obrigada. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seichonoye, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seichonoye, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Se Deus não cria nada imperfeito, faz todo sentido deduzir que Ele não criou a doença. Muitos que praticam o que aprendem na Seichonoye recuperam a saúde não pelo desejo de se livrar das enfermidades, mas por negar a existência real dela. No mundo da imagem verdadeira não existe doença, conforme nos explica agora o preletor Mário Gabriel França Silva. O tema que foi me dado é o mundo da imagem verdadeira, não existe doença. Mas não vamos falar de doença, vamos falar de saúde, que é melhor, né? Então, nós estamos utilizando hoje o livro A Verdade da Vida, volume 34. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. As pessoas que nos acompanham pela TV, muitíssimo obrigado. A vocês que estão aqui, a vocês que estão nos acompanhando pela TV, também que divulgam o programa da Seichonoye para outras pessoas. Muito obrigado pela essa atitude. Você que está pela primeira vez, fique com a gente até o final do programa. Seichonoye é uma filosofia oriental, filosofia japonesa, que teve início em 1930, não é verdade? E de lá para cá ela vem revolucionando a consciência das pessoas através de uma forma correta de ver e viver a vida. Então as pessoas da Seichonoye, como bem o público que está nos assistindo pode observar, geralmente estão assim que nem eu, né? Sorrindo, né? Vamos dizer que a nossa marca registrada, o sorriso e o muito obrigado, não é verdade? Às vezes a gente agradece tanto, deve ter acontecido com vocês, comigo acontece geralmente. Por que o senhor agradece tanto, né? O senhor está sempre rindo. Dentro da minha família, inclusive, me perguntam bastante sobre vocês estão sempre rindo, né? O pessoal da Seichonoye tem que estar sempre rindo. Não é que nós temos que estar sempre rindo, né? Talvez por uma forma diferente de ver a vida, sentimos uma alegria, uma felicidade, e nos provoca esse estado de alegria, né? Também recomendamos que para aqueles que têm dificuldade de ver a vida com essa óptica, esforce-se em sorrir um pouco mais, né? Acorde de manhã cedo. Pensa que é fácil? Não é fácil, né? Tem pessoas que já acordam de manhã, carrancudo, bravo, vou para a guerra, vou trabalhar, ai, meu Deus do céu. Isso lhe traz sofrimento. Eu conheci algumas pessoas, que não posso falar o nome, né? Que acordavam de manhã, mas já era um pacto que nós tínhamos. Olha, comigo assim, você fala comigo lá pelas 9, 10 da manhã, porque até lá eu não me responsabilizo pelas coisas que eu falo. Tem pessoas que têm esse hábito, né?
E esse hábito traz sofrimento. E esse sofrimento também traz consequências na vida da pessoa, sem ela perceber, sem ela saber, consequências negativas. Inclusive para esse tema que estamos abordando agora, que é a saúde, que é a doença, consequências que acabam manifestando um estado de doença, naturalmente sem ela desejar, mas acabam manifestando um estado de doença por quê? Porque estão sempre tristes, sempre vendo a vida de uma forma negativa. Se está quente é porque está quente. Ah, meu Deus, hoje está muito quente, olha só. Está frio demais, está chovendo, oh, que tempo. É verdade? Mas eu também tinha esse hábito. Às vezes nós falávamos, o tempo hoje não está bom. Por quê? Porque está chovendo. Por que não está bom? Se está chovendo não está bom? Claro que está bom também, né? A chuva é necessária. A chuva purifica o ambiente, a chuva leva os nutrientes para os nossos alimentos. Então, como que o tempo não está bom? O tempo está excelente, está maravilhoso. Hoje eu não vou sair porque está chovendo. Se eu sair hoje, oh, meu Deus do céu, posso adoecer, posso pegar uma gripe, né? Olha, mas isso por quê? Vamos dizer assim que uma das consequências, um dos pensamentos e sentimentos que faz manifestar a doença é considerar que o corpo carnal é frágil demais. É frágil. Mamãe já falava. E não é mamãe não somente mamãe, mas a minha avó, a vizinha também, que estiver chovendo e está frio, meu amigo, melhor você ficar em casa, porque você pode pegar uma gripe. E aí você grava na mente essa ideia, né? E um dia, sem esperar, você tem que sair. Você tem que fazer aquele trabalhinho que você não pode deixar de passar. E está chovendo e está frio. Não precisa nem pensar. Olha como a mente é maravilhosa. Você não precisa nem se dar o trabalho de pensar que está frio e que está chovendo. Porque ela já sabe. Ela já sabe disso. Ela já sabe disso. E aí, quando você volta de casa, o corpo está meio doente também. É porque, mas é claro, né? Eu saí e estava chovendo. Olha só, que interessante. Falamos de um ser humano que é perfeito, que é completo. Que o corpo carnal foi criado também pela vontade de Deus. Que o homem é filho de Deus, mas uma chuva fria é prejudicial. Não é prejudicial. São ideias gravadas na nossa mente e quando ela cria uma condição para isso, e quando ela se vê nessa condição, manifesta exatamente aquilo que ela gravou na mente. Exatamente. Ainda mais quando reforçamos com a ideia que esse corpo não é tão saudável assim. Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque às vezes na nossa família tem alguns casos de doença que dizem que é hereditário, né? Desde criancinha, né? Ai, meu Deus do céu, será que eu vou desenvolver essa doença mais tarde? Será que eu vou ter a sorte na família de não ter? Ou a má sorte de ter essa doença? Olha só. Né? Então, além de considerar que o corpo é frágil, o ser humano também começa a alimentar ou viver a sua vida com o sentimento de quê? De temor, né? Corpo frágil, sentimento de temor, vida feliz. Será? Ah, claro que não. Considerar que o corpo é frágil, viver temendo constantemente. A vida, o resultado da vida dessa pessoa não vai ser uma vida feliz. Vai ser uma vida infeliz. Dentro de casa também tem um parente, que eu não posso falar o nome, que assiste o programa da Seitionoye. Eu acho que ele vai... será que ele está falando de mim, né? Tinha o hábito de... Bom, acredito que considerava que o corpo era frágil, mas assim, ele sempre estava com alguma doença, né? Se curava, aparecia uma outra. Era colecionador, né? De doenças. Mas o detalhe interessante que me chamou bastante a atenção, conseguiu superar. Mas que estava doendo aqui, estava doendo lá, ia no médico. Se o médico falava, olha, não se preocupa, viu? Toma esse comprimidinho aqui que é fácil de curar. Não gostava. Mas não pode ser fácil de curar. Né? Não pode ser assim uma coisa tão simples porque está doendo tanto. Ia para outro médico.
Ela somente confiava quando o médico falava, olha, sua situação é complicadinha, hein? Vai ter que fazer um tratamento, você vai ter que fazer... Aí voltava falando, agora eu acertei, agora eu descobri, esse é bom, hein? Esse é bom, esse é bom. Bom, mas muitas vezes nós também passamos por situações assim, né? Mas seria engraçado, a gente via de fora, mas olha, é incrível, é sempre assim com você, né? Sempre tem que estar tomando remédio, nunca está contente com o médico, só quando ele fala que a sua doença é um pouquinho grave, alguma coisa assim e tal. Né? Aí que você acredita, aí que você faz o tratamento, se fala que é fácil, não é bom, precisa estudar mais, né? Olha só. Né? Isso porque a ideia da mente, né? A ideia da mente, corpo frágil, o temor, se tem temor, a doença não é uma coisa simples que vai curá-la. Não, tem que ser alguma coisa mais rebuscada, mais complicada. E claro que queria estar saudável, por isso que procurava constantemente, conscientemente, viu? Às vezes, tem pessoas que não querem inconscientemente a saúde. Inconscientemente, mestre, no livro A Verdade da Vida, volume 34, ele fala assim, às vezes as pessoas não querem recuperar a saúde. Mas como? Isso é um absurdo. Todos querem, quem está doente, todos querem ficar saudável. Olha, parece absurdo, mas não é. Parece absurdo, mas não é. Principalmente aquelas doenças que se manifestaram por uma situação de carência excessiva. Então, se você está assistindo aí, tem alguma doença, ou na sua vida passou por muita carência, não sentiu o amor do pai, não sentiu o amor da mãe, não se sentiu amado pelas pessoas, é uma pessoa constantemente carente, busca o amor constante das pessoas e está doente, pode ser que o seu estado de doença está, na realidade, nasceu por um sentimento de carência. Pessoas assim, às vezes, não querem inconscientemente alcançar a cura. Por quê? Porque, às vezes, elas têm o carinho e o amor das pessoas. Coitadinho, né? Coitado, fulano, está sempre assim, né? E passa a receber visitas, né? Ser agradado por outras pessoas, tal, né? Coisa que talvez, quando era criança, adolescente, não tinha. Então, olha como a mente funciona, a mente inconsciente. Se eu me curar, eu vou deixar de ter o carinho das pessoas. Se eu me curar, eu vou deixar de ter as visitas, o carinho, me considerar-me como uma pessoa frágil, vou deixar de ganhar o amor. E vou ter que passar a dar amor para os outros. Olha que complicado, não? Então é melhor receber do que dar, muitas vezes pensa, né? E aí, por mais que procura médico, olha, estou falando da medicina, mas a Seichonen não fala que nós não devemos procurar a medicina. Se você sente necessidade, vá, procure. Mas diferente que aquele parente que eu falei para vocês, já que vai procurar, confia, né? Acredita que esse profissional, esse doutor, esse médico, é a vontade de Deus. E é a vontade de Deus. Pode ter certeza. Aqui nós falamos de espiritualidade, né? Talvez muitas pessoas falem metafísica, sim, porque na realidade falamos de coisas que vão fora dessa parte fenomênica, dessa parte física, sem dúvida alguma. Mas não quer dizer que nós, se precisarmos, não devemos procurar um médico, devemos sim. Mas se vamos procurar e vamos acreditar. Se temos que tomar um remédio, fazer um tratamento, vamos tomar e vamos acreditar que graças ao amor de Deus se manifestou nesse profissional, nesse tipo de medicamento químico, e através desse medicamento vamos curar. Mas já que você vai procurar também a medicina, cure a alma também. Isso que é importante. Para você que está nos assistindo, vá no médico, mas também cure a alma. Cure a ideia que originou a doença. Então, aquele parente que existia, que ia de médico em médico, por mais que ele queria alcançar a cura, muitas vezes não conseguia, ou alcançava, mas manifestava uma outra doença. Por quê? Porque, na realidade, ainda estava gravado no seu inconsciente o sentimento de carência, o sentimento de falta de amor. Mas, por incrível que pareça, meus amigos, né? O sentimento de carência não adianta, ele não se cura dando amor à pessoa carente. Claro que temos que dar amor a todas as pessoas. Mas quando se cura? Quando a pessoa que sente esse sentimento de carência um pouco
exagerado, né? Ele passa a dar amor a outras pessoas. Pessoas que têm problemas de vícios, qualquer tipo de vício, em jogos, em drogas, vício de trabalho, né? Tem pessoas que são viciadas no trabalho, trabalha. Termina o expediente, ele continua por horas, alimentando, e acaba sendo um vício. Esse sentimento, e sofre por isso, né? Uma pessoa viciada em algum tipo de produto, de situação, de tipo de vida, ela sofre por isso, ela nunca consegue saciar a sua vontade. Quando se cura? Quando ele passa a dar amor a outras pessoas. Então, se tem pessoas que estão nos assistindo, pessoas aqui, que têm algum tipo de vício assim, bebida, outro tipo de drogas, ou qualquer outro tipo de vício, jogos, como que eu posso sair dessa situação, professor? Dê você amor ao outro. Faça tarefas altruístas. Né? Chegue mais cedo, quem sabe na Seitonoye, ajude. O que eu posso fazer para ajudar? Ou limpe a calçada do vizinho, sabe? Faça alguma coisa aqui onde você não deseje ou não espere uma recompensa por isso. Ajude as pessoas que estão doentes. Mas como que eu vou ajudar se eu sou talvez a pessoa que mais precisa? Né? Por incrível que pareça, você se engana. Você não precisa. Quando você desperta para a verdade que eu sou filho de Deus, você já tem a solução nas suas mãos. Então não fique só com essa solução para você. Passe para outros. Tem pessoas que também não alcançam a cura, por quê? Porque ela destina grande parte, ou praticamente a totalidade no seu dia, para alcançar a cura para si. Ainda é um sentimento um pouco egoísta. Quando ela deixa um sentimento egoísta do lado, e ela percebe que mesmo assim, ela pode levar amor ao outro, ela pode tornar o seu semelhante feliz, nem que seja, mas não posso sair, mas torne os seus familiares mais felizes. Deixe de criticar o outro e comece a elogiar o outro. Quando você faz isso por amor aos seus familiares. Poxa vida, tem que conviver comigo. O dia inteiro estou falando de coisas negativas. Já estão tristes porque estou assim. E ainda eu acabo disseminando essa vibração da palavra, do pensamento com coisas negativas. Olha, está na hora então de você fazer algo bom por eles, né? O que é que eu posso fazer algo bom? Elogio. Olha como você está bonito. Olha, você realmente é a esposa, o esposo que eu gosto, que eu sempre quis. Muito obrigado por você ser meu esposo, por ser minha esposa. Muito obrigado por você ser meu filho. Você tem capacidade. Deixe de falar do seu problema e passe a falar das coisas boas. Então, nesse momento, você deixa de pensar no problema, a mente que estava focalizada no problema vai focalizar na solução, vai focalizar nas coisas boas, vai focalizar na verdadeira origem do ser humano como filho de Deus, e ainda, como ele está direcionando esse pensamento e esse sentimento para uma outra pessoa, não para ele, deixa de ser um sentimento egoísta, mas passa a ser um sentimento de amor que multiplica, né? Que planta sementes de bondade, que leva felicidade para outras pessoas. Pessoas assim alcançam a cura, mas às vezes, quando não alcança, por quê? Porque a mente está só pensando na doença, eu preciso me curar, né? Todos têm que ajudar, porque eu sou doente. Você não vê, você não está vendo que está doente, você não está vendo que isso. Poxa vida, quando você abandona essa forma de vida e passa a viver uma vida glorificando Deus no outro, aí, por incrível que pareça, como um efeito colateral, a pessoa começa a recuperar, a manifestar um estado de saúde. Então, principalmente aqueles que estão sofrendo algum determinado tipo de vício, né? Certa vez eu fui para uma clínica para dependentes químicos, e que abria as portas, sair para a Seitonoye, para ir lá fazer palestra, conversar com as pessoas que estão em tratamento, né? E quando eu falei, olha, vocês podem sair dessa situação, né? Todos estavam cabisbaixos, tristes, né? Vocês podem sair dessa situação, na mesma hora levantaram a cabeça. E um levantou a mão e falou, não, professor. Me falaram aqui que eu sou assim, né? Eu nasci assim. Eu sou viciado. Eu não posso chegar perto. Se eu chegar perto, eu vou ter uma recaída. Então, eu não posso sair dessa situação. Pode? Posso, mas como? Claro que sim. Você é filho de Deus, você é perfeito. Você não nasceu assim. Você nasceu como um filho de Deus perfeito, maravilhoso.
Às vezes, a circunstância da vida, as frustrações vividas, a falta de sentir amor das pessoas queridas, levou você a procurar a solução para essa carência em drogas, né? Bebida e outras coisas mais. Mas você pode sair, mas pode, claro que sim. Então é como se fosse um bálsamo, né? Como se fosse algo que alivia a dor do outro. Então, olha como é importante a palavra da gente, né? Olha, quando nós utilizamos a palavra corretamente, reanima. Mas reanima por quê? Porque uma simples palavra, uma simples sugestão mental, não é. É uma sugestão mental também, sem dúvida alguma que é. Porque você sugestiona o outro que ele é filho de Deus perfeito, que ele tem capacidade, que ele é saudável. Mas não é uma simples sugestão mental, por quê? Porque o ser humano ele é assim. Então, quando ele se dá conta disso, e ele percebe que eu sou filho de Deus, sim, que eu tenho capacidade, que eu sou saudável, aí é como se ele abrisse um canal para que esse filho de Deus se manifestasse na sua essência. Ok? O tempo é curto, às vezes não dá tempo nem de tomar água, viu? A Verdade da Vida, volume 34, e também estou utilizando como livro de apoio esse livro, A Chave da Beleza e da Saúde. Já leram esse livrinho aqui? Olha, é muito importante, viu? Para quem está num estado de doença, quer recuperar a saúde, aconselho que leiam bastante. Mas não pense que é somente para a pessoa, não, mas não tenho doença nenhuma. Não. Leia bastante, porque você vai aprender sobre como funciona a mente, viu? Como funciona a estrutura mental. E além do mais também, eu vim neste mundo para ser feliz, sem dúvida alguma. Mas ao mesmo tempo para fazer feliz aos outros. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais leitura você tiver de bons livros, você proporciona felicidade às demais pessoas. Aqui diz assim: se estamos sofrendo devido ao infortúnio, doença ou miséria, isso significa que estamos colhendo agora o produto das sementes que plantamos no passado. Se a mente tem força criadora, se a vida que eu estou vivendo são o produto dos pensamentos que eu tenho, hoje o presente é o resultado dos pensamentos, das sementes, que são os pensamentos que plantamos no passado. Para viver uma vida feliz, uma vida saudável de agora em diante, é necessário que eu substitua essas sementes negativas, sentimentos de discórdia, de tristeza, de melancolia, de ódio, por sentimentos, que são sementes, palavras, de amor, de cordialidade, de harmonia, de felicidade. Corpo saudável, mente saudável, sem temor, sentimentos de amor, de alegria, de felicidade, de bem-estar, conservam ou recuperam, no caso que não tem, a saúde da pessoa que está precisando. Quer conservar a sua saúde? Sempre esteja sorrindo, agradecendo as pessoas constantemente e manifestando amor. Quer recuperar a saúde? A partir de agora, sorria mais, agradeça mais, louve a Deus manifestado na vida das pessoas e assim você terá a sua saúde novamente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, até a próxima. No Meio Ambiente de hoje, propomos nos sentir um pouco mais perto do nosso irmão globo terrestre. Vivemos um tempo em que se faz necessário reduzir desperdícios de toda a ordem, reciclando e economizando água e energia. No entanto, veremos que a ecologia também pode andar de mãos dadas com conceitos como a solidariedade. Eu explico. Muitos objetos pessoais que entram em desuso na sua casa, ao invés de terem como destino a lata de lixo e a natureza, podem alegrar outras pessoas e ganhar nova utilidade. O que na Seitonoye chamamos de vivificar. Quanto mais recursos são desperdiçados no descarte, mais é necessário tirar insumos do meio ambiente. Na tela, alguns itens que você pode doar e ajudar pessoas enquanto faz sua parte em relação à natureza. Vamos lá. Roupas, brinquedos e jogos, livros e revistas, móveis. Saiba mais acessando www.sni.org.br/meioambiente.
proteção ambiental e Aceite Onoye faz bem ao planeta, com certeza faz bem a você. Com a doce sensação de dever cumprido, fica por aqui mais um programa Aceite Onoye, que levou até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez agradecemos de coração a sua companhia. Quando acionamos o poder da nossa mente, somos surpreendidos com os resultados concretos que aparecem diante de nossos olhos. Ponha sua fé para funcionar agora, em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Um abraço grande para você. Muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.